Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Antes de começarmos este vídeo que promete trazer revelações absolutamente impactantes, eu preciso pedir algo muito importante a cada um de vocês. Por favor, deixem nos comentários seus nomes e suas cidades. Queremos incluir todos vocês em nosso núcleo permanente de orações, porque o momento que vivemos exige muita luz, muita proteção espiritual, muita união em oração. E hoje, meus amigos, vamos falar sobre algo que vai chocar muita gente, que vai fazer muitas pessoas repensarem suas vidas, suas escolhas, e principalmente vão entender que o mundo espiritual é muito mais real e muito mais sério do que a maioria imagina. Vamos falar sobre Kurt Cobain, o lendário vocalista da banda Nirvana, um dos maiores ícones do rock mundial e seu atual paradeiro no plano espiritual. Uma médium de altíssima credibilidade, que já trouxe inúmeras comunicações verídicas e que pediu para manter sua identidade em sigilo por questões de segurança espiritual. Recebeu uma comunicação detalhada sobre a situação atual de Kurt Cobain no mundo espiritual. E o que foi revelado é absolutamente chocante. Kurt Cobain está em Quiron, o planeta primitivo de exílio espiritual, que já foi mencionado várias vezes por Chico Xavier e outros grandes médiuns. Antes de continuarmos, se você ainda não pegou o nosso livro completo e extremamente detalhado sobre Quiron, está no primeiro comentário fixado deste vídeo. É um material essencial para quem quer entender profundamente como funciona o exílio espiritual, quem vai para lá, por quanto tempo e o que acontece com essas almas. Peguem o livro, estudem e compartilhem com outras pessoas. Para aqueles que não conhecem ou conhecem pouco sobre Kurt Cobain, vamos fazer uma breve contextualização. Kurt Donald Cobain nasceu em Aberdeen, Washington, Estados Unidos, em 20 de fevereiro de 1967. Ele foi o fundador, vocalista, guitarrista e principal compositor da banda Nirvana, que revolucionou a música nos anos 90 e praticamente criou o movimento grunge. Kurt Cobain não era apenas um músico talentoso, ele era um fenômeno cultural. Suas músicas tocavam em temas profundos: alienação, dor emocional, crítica social, raiva contra o sistema e um senso avassalador de não pertencimento ao mundo. Kurt lutava contra a depressão severa desde a adolescência. Tinha dores crônicas no estômago que nunca foram adequadamente diagnosticadas e desenvolveu uma dependência devastadora de heroína. Ele se casou com Courtney Love, vocalista da banda Hole, e juntos tiveram uma filha, Frances Bean Cobain. Nascida em 1992, o relacionamento de Kurt com Courtney era tumultuado, marcado por uso de drogas, brigas públicas e uma codependência destrutiva. A mídia os perseguia implacavelmente, transformando cada aspecto de suas vidas em manchetes sensacionalistas. Kurt odiava a fama, odiava ser tratado como um porta-voz de uma geração, odiava a invasão constante de privacidade. Em 5 de abril de 1994, Kurt Cobain foi encontrado morto em sua casa em Seattle. A causa oficial da morte foi registrada como suicídio por arma de fogo. Ele tinha apenas 27 anos, juntando-se ao trágico Clube dos 27, que inclui outros ícones da música que morreram na mesma idade: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse. Mas a morte de Kurt nunca foi completamente aceita como suicídio por muitos. Teorias de conspiração surgiram, sugerindo o homicídio. Livros questionaram as evidências. Courtney Love foi apontada por alguns como possível mandante. Até hoje, décadas depois, o debate continua. Mas o que realmente importa para nossa discussão hoje não é como ele morreu
fisicamente, mas o que aconteceu com sua alma após a morte. A médium que recebeu as comunicações sobre Kurt Cobain é uma pessoa de extrema seriedade, que trabalha há mais de 30 anos com psicografia e incorporação. Ela não busca fama, não cobra por suas consultas espirituais e mantém um perfil discretíssimo. Ela nos autorizou a compartilhar as informações, mas pediu anonimato, porque, segundo os espíritos guias que a assistem, revelar sua identidade poderia atrair energias negativas e espíritos perturbados, que não querem que certas verdades sejam divulgadas. As comunicações sobre Kurt Cobain começaram há aproximadamente 6 meses. Inicialmente, a médium não sabia quem era o espírito que tentava se comunicar. Ela apenas sentia uma presença muito angustiada, muito sofrida, tentando fazer contato. Com o tempo, através de sessões mediúnicas cuidadosas, sempre com proteção espiritual adequada, a identidade foi sendo revelada. O espírito se identificou como Kurt Cobain. A médium, que conhecia a banda Nirvana, mas não era fã particular, ficou surpresa. Ela pediu comprovações, detalhes que só Kurt poderia saber, e as informações vieram. Detalhes sobre sua infância que não eram públicos. Conversas privadas que ele teve com pessoas específicas, pensamentos íntimos que ele nunca compartilhou com ninguém. Tudo foi posteriormente verificado através de pesquisas e, quando possível, confirmação com pessoas que conviveram com ele. Uma vez estabelecida a autenticidade da comunicação, as revelações começaram a fluir. E o que Kurt Cobain revelou foi absolutamente devastador. Ele está em Quiron. Ele foi exilado para o planeta primitivo logo após passar pelo processo de revisão de vida no plano espiritual. E está lá há quase 30 anos terrestres, que para ele, devido às diferenças na percepção temporal entre dimensões, parece muito mais tempo. Esta é obviamente a pergunta que todos estão se fazendo. Por que um músico talentoso, que sofria de depressão e doenças, que era sensível e criativo, foi parar em um planeta de exílio espiritual? Kurt não era um ditador, não cometeu genocídios, não foi um criminoso violento no sentido convencional. Então, por que Quiron? A resposta, meus irmãos, é complexa e nos ensina lições profundas sobre as leis espirituais. Primeiro, precisamos entender que Kurt Cobain não foi para Quiron apenas por causa do suicídio. O suicídio, por si só, não condena automaticamente uma alma ao exílio. Muitas pessoas que tiram suas próprias vidas devido à depressão, doenças mentais ou circunstâncias extremas encontram compreensão e tratamento no plano espiritual, não punição. O caso de Kurt foi diferente por várias razões específicas que foram reveladas nas comunicações mediúnicas. Primeiro, as vidas passadas. Kurt Cobain tinha um histórico de múltiplas encarnações, nas quais ele desperdiçou talentos excepcionais, se entregou a vícios destrutivos e influenciou negativamente milhares de pessoas. Ele havia sido músico em outras vidas, sempre com grande talento e sempre terminando tragicamente por causa de autossabotagem e dependências químicas. Ele estava num ciclo repetitivo que precisava ser quebrado drasticamente. Segundo, a influência negativa consciente. Embora Kurt, em muitos momentos, fosse uma pessoa sensível e até bondosa, ele também conscientemente promoveu valores nihilistas, autodestrutivos e desesperançados através de sua música e de sua imagem pública. Ele sabia que milhões de jovens o idolatravam e o imitavam, mas mesmo assim glorificou o uso de drogas, romantizou a autodestruição e espalhou uma mensagem de que não há esperança, não há sentido, não há razão para lutar pela vida.
Terceiro, as oportunidades desperdiçadas. Kurt teve inúmeras oportunidades de mudar de rumo. Pessoas que o amavam tentaram ajudá-lo. Intervenções foram organizadas, tratamentos foram oferecidos, mas ele resistiu consistentemente, sabotou suas próprias chances de recuperação e, em muitos casos, foi cruel com aqueles que tentavam salvá-lo. Isso demonstrou uma recusa consciente de aproveitar as oportunidades evolutivas que a vida lhe oferecia. Quarto, o suicídio como fuga covarde. A comunicação mediúnica revelou que Kurt não se matou num momento de impulso descontrolado. Ele planejou, pensou e executou o suicídio como uma forma deliberada de escapar de suas responsabilidades. Responsabilidades com sua filha pequena, com as pessoas que dependiam dele, com o talento que havia recebido e que deveria estar usando para elevar, não para destruir. Quinto, o pacto com entidades negativas. Este é talvez o aspecto mais perturbador das revelações. Kurt, em seu desespero por criatividade e sucesso nos primeiros anos da banda, fez um pacto espiritual com entidades das trevas. Ele não fez isso conscientemente no sentido de um ritual formal, mas através de seu envolvimento com ocultismo, drogas pesadas e abertura deliberada para qualquer coisa que me faça escrever músicas melhores. Essas entidades o ajudaram, mas o preço foi sua alma, literalmente. Através das comunicações mediúnicas, Kurt Cobain descreveu detalhes específicos sobre como é a vida em Quiron. E essas descrições são aterrorizantes, meus irmãos. Aterrorizantes não porque sejam punições cruéis aplicadas por um Deus vingativo, mas porque são consequências naturais. São um ambiente educativo necessário para almas que falharam gravemente na Terra. Kurt descreve Quiron como um planeta com atmosfera densa e opressiva. O céu nunca é azul claro, como na Terra, menos é sempre cinzento, às vezes avermelhado, criando uma sensação constante de peso, de melancolia, de ausência de esperança. Não há sol brilhante, apenas uma luminosidade difusa que nunca é totalmente dia nem totalmente noite. A gravidade em Quiron é significativamente maior que na Terra. Isso significa que cada movimento físico requer esforço imenso. Caminhar é difícil, trabalhar é exaustivo, até mesmo sentar-se é desconfortável. Os corpos que as almas habitam em Quiron são densos, pesados, propensos a doenças e envelhecem rapidamente. A expectativa de vida é curta. Kurt menciona que a maioria das encarnações lá dura entre 20 e 30 anos terrestres, que parecem muito mais longos devido ao sofrimento constante. Não existe tecnologia em Quiron, não há eletricidade, não há máquinas, não há nada que facilite a vida. As comunidades vivem em condições primitivas, comparáveis à idade da pedra na Terra. As habitações são cavernas ou construções muito rudimentares, feitas de pedra e madeira. Não há conforto, não há luxo, não há nada além do básico essencial para a sobrevivência. A alimentação é escassa e pouco nutritiva. Não há abundância de alimentos como na Terra. As almas precisam caçar, coletar, cultivar com ferramentas primitivas em solo pobre. A fome é uma companheira constante. Kurt descreve passar dias inteiros com o estômago vazio, sentindo uma fome que nunca é completamente satisfeita. Uma ironia dolorosa, considerando que na Terra ele desperdiçou comida, viveu no luxo e nunca valorizou o privilégio de ter abundância. Mas o pior, segundo Kurt, não é o sofrimento físico. O pior é o isolamento emocional e espiritual. Em Quiron não há música, não há arte, não há beleza, não há nada que eleve a alma ou
traga alegria. Cada dia é uma luta brutal pela sobrevivência. E não há tempo nem energia para nada além disso. Para alguém como Kurt, que vivia e respirava música, que encontrava sua única forma de expressão verdadeira através da arte. Esta ausência é uma tortura indescritível. As interações sociais em Kiron são brutas e primitivas. Não há conversas filosóficas profundas. Não há amizades verdadeiras baseadas em afinidades espirituais. As relações são baseadas puramente em necessidade de sobrevivência, cooperação forçada para caçar, para se defender de predadores, para construir abrigos, a violência constante, disputas por recursos escassos. Uma atmosfera geral de desconfiança e hostilidade. Kurt revelou também que em Kiron as almas mantêm memórias de suas vidas na Terra, especialmente nos primeiros anos após o exílio. Ele se lembra de tudo, do sucesso, da fama, do talento desperdiçado, das oportunidades perdidas, das pessoas que machucou, da filha que abandonou. E essas memórias são uma fonte constante de tormento. Ele vê outros exilados que foram pessoas famosas, poderosas, ricas na terra, agora reduzidos a criaturas miseráveis, lutando por um pedaço de carne mal cozida ou por um canto seco para dormir. Uma das partes mais comoventes das comunicações mediúnicas é o arrependimento profundo e genuíno que Kurt Cobain expressa. Ele está plenamente consciente agora de todos os seus erros, de todas as consequências de suas escolhas, e o peso dessa consciência é esmagador. Kurt fala especialmente sobre sua filha, Frances Bean Cobain. Ele a abandonou quando ela tinha apenas 1 ano e meio de idade. Ele escolheu a morte, escolheu fugir e deixou sua filha crescer sem pai, traumatizada, tendo que lidar com o legado complicado de um pai famoso e suicida. Do plano espiritual, especialmente durante o processo de revisão de vida, antes de ser enviado para Kiron, Kurt experimentou todas as dores, todas as lágrimas, todos os momentos difíceis que Frances passou por causa de sua ausência. Ele viu Frances aos 5 anos, perguntando à mãe por que o papai não voltava. Viu aos 10 anos sendo provocada na escola por colegas cruéis. Viu na adolescência lutando contra a depressão, pensamentos suicidas, se perguntando se herdou a maldição do pai. Viu na vida adulta tentando construir sua própria identidade separada do legado Kurt Cobain. E cada um desses momentos dilacerou o coração espiritual de Kurt, fazendo-o compreender a magnitude de seu egoísmo. Kurt também fala sobre os fãs que se suicidaram inspirados por sua morte. Quando uma figura pública tira a própria vida, especialmente alguém tão idolatrado quanto Kurt Cobain, há um efeito cascata. Estudos documentaram aumentos em suicídios de jovens após sua morte. Kurt agora carrega o peso kármico de cada uma dessas vidas perdidas. Ele sente a responsabilidade moral por ter, através de seu exemplo, influenciado jovens vulneráveis a escolherem a morte ao invés da vida. Nas comunicações mediúnicas, Kurt expressa um desejo desesperado de que sua história sirva de alerta. Ele quer que as pessoas saibam que o suicídio não é uma solução, não é um escape, não é o fim do sofrimento. O sofrimento continua, apenas muda de forma. E para aqueles que, como ele, tinham responsabilidades e oportunidades que desperdiçaram, o sofrimento subsequente é exponencialmente pior do que qualquer coisa que estavam tentando escapar na Terra. O caso de Kurt Cobain nos ensina lições cruciais sobre como funcionam as leis espirituais, especialmente a lei de causa e efeito, a lei da responsabilidade e a lei do merecimento. Primeira lição: talento
traz responsabilidade. Kurt recebeu um talento musical extraordinário. Isso não foi acidental. Foi planejado antes de sua encarnação como uma ferramenta que ele deveria usar para elevar a humanidade, para trazer beleza ao mundo, para inspirar e consolar aqueles que sofrem. Mas ele usou esse talento de forma ambígua. Sim, ele criou música poderosa e tocante, mas também usou sua plataforma para espalhar niilismo e desesperança. E quanto maior o talento, maior a responsabilidade e maiores as consequências quando esse talento é mal usado. Segunda lição: influência pública traz consequências kármicas ampliadas. Uma pessoa comum que comete suicídio afeta principalmente sua família e amigos próximos. Mas quando uma figura pública com milhões de seguidores comete suicídio, especialmente sem deixar uma mensagem clara sobre as razões ou um pedido para que outros não imitem, as consequências kármicas são multiplicadas. Kurt influenciou milhões, e cada influência negativa que ele exerceu criou débitos espirituais que agora precisa pagar. Terceira lição: oportunidades evolutivas não podem ser desperdiçadas indefinidamente. Todos nós recebemos múltiplas oportunidades para aprender nossas lições, para corrigir nossos rumos, para evoluir. Mas essas oportunidades não são infinitas. Chega um momento em que a misericórdia divina, que é infinita em paciência, diz: já foi suficiente. Você teve chances demais e recusou todas. Agora precisa de um tipo diferente de educação, mais duro, mais direto, mais impactante. E esse é o ponto onde o exílio em lugares como Quiron se torna necessário. Quarta lição: pactos com as trevas têm preços reais. Kurt, em seu desespero por criatividade e sucesso, se abriu para influências espirituais negativas. Muitos artistas fazem isso, conscientemente ou não. Eles invocam musas obscuras, se envolvem com drogas que abrem portais espirituais perigosos, fazem qualquer coisa pelo sucesso. E as entidades das trevas sempre respondem a esses chamados. Elas dão o que é pedido: inspiração, energia criativa, sucesso, mas cobram preços terríveis. A vida é um presente sagrado, e jogá-la fora prematuramente é uma ofensa grave às leis cósmicas. Uma das revelações mais chocantes das comunicações mediúnicas é que Kurt Cobain não está sozinho em Quiron. Há muitos outros artistas, músicos, atores, escritores famosos que também foram exilados para lá por razões similares. Talentos desperdiçados, influência negativa sobre massas, pactos com entidades negativas, overdoses deliberadas. A médium não recebeu autorização para revelar todos os nomes, mas mencionou que entre os exilados estão outros membros do Clube dos 27 jovens artistas extremamente talentosos que morreram aos 27 anos em circunstâncias trágicas. Nem todos os membros deste clube estão em Quiron. Alguns estão em processos de recuperação em colônias espirituais mais brandas, mas aqueles que, como Kurt, tiveram múltiplas vidas desperdiçando talentos e influenciando negativamente milhões, foram enviados para o exílio mais severo. Kurt mencionou encontrar em Quiron um famoso ator de Hollywood que foi ídolo de milhões, mas que, na vida privada, era profundamente corrupto moralmente. Agora, naquele planeta primitivo, não há fama, não há glamour, não há ninguém para adorá-lo. Ele é apenas mais uma alma sofrendo as consequências de suas escolhas. Há também músicos que promoveram violência através de suas letras, que glorificaram crimes, que incentivaram comportamentos destrutivos em seus fãs. Alguns morreram jovens por overdose, outros foram assassinados em violência de gangues que eles mesmos ajudaram a perpetuar.
Todos estão em Quiron aprendendo, da maneira mais difícil possível, sobre responsabilidade, consequências e o valor da vida. Kurt descreve conversas com essas outras almas exiladas. Alguns ainda estão em negação, revoltados, sem aceitar que merecem estar ali. Outros, como Kurt, passaram pelo processo de arrependimento genuíno e agora tentam usar o tempo em Quiron da melhor forma possível, aprendendo humildade, desenvolvendo empatia, cultivando valores que nunca tiveram na Terra. A pergunta natural é: por quanto tempo Kurt Cobain ficará em Quiron? Quando ele poderá retornar à Terra ou a mundos mais evoluídos? Segundo as comunicações mediúnicas e o conhecimento espiritual que temos sobre Quiron, através de Chico Xavier e outros médiuns, o exílio em planetas primitivos geralmente dura muitas encarnações. Não é uma questão de tempo fixo, mas de aprendizado genuíno e transformação real do caráter. Kurt Cobain provavelmente encarnará em Quiron múltiplas vezes, talvez dezenas de vezes. Cada vida lá será curta, difícil, cheia de privações e sofrimento, mas através dessas experiências repetidas, sua alma gradualmente aprenderá as lições que recusou na Terra. Humildade, gratidão, valorização da vida, responsabilidade pelos próprios talentos, compaixão genuína pelos outros. Em cada encarnação em Quiron, Kurt terá oportunidades de fazer escolhas melhores do que as que fez na Terra. Terá oportunidades de ser bondoso mesmo quando é difícil, de ajudar outros mesmo quando está sofrendo, de valorizar os pequenos momentos de beleza mesmo em condições miseráveis, de nunca desistir da vida mesmo quando ela parece sem esperança. E quando, depois de muitas vidas, ele demonstrar consistentemente que aprendeu essas lições, que transformou genuinamente seu caráter, que desenvolveu valores sólidos de amor e responsabilidade. Então, e somente então, ele receberá permissão para deixar Quiron, mas mesmo após deixar Quiron, Kurt não retornará imediatamente à Terra. Primeiro, ele provavelmente encarnará em outros mundos de nível intermediário, onde as condições são melhores que Quiron, mas ainda não tão favoráveis quanto a Terra. Nesses mundos, ele continuará seu aprendizado, agora em ritmo menos severo, até que, finalmente, talvez em milhares de anos terrestres, ele esteja pronto para retornar à Terra, e quando retornar, será com propósitos muito específicos estabelecidos antes da encarnação. Talvez ele volte como músico novamente, mas desta vez com a missão clara de usar seu talento exclusivamente para elevar, inspirar, consolar, curar através da música. Talvez volte em circunstâncias muito humildes, como forma de equilibrar as vidas em que teve fama e privilégio que desperdiçou. Talvez volte com provações específicas, desenhadas para fortalecê-lo nas áreas onde falhou antes. O caso de Kurt Cobain deveria servir como um alerta sonoro para todos os artistas, músicos, influenciadores digitais e qualquer pessoa que tenha uma plataforma pública e influência sobre outros. Se você é um artista, entenda isto: seu talento não pertence apenas a você. É um presente que você recebeu para ser usado em benefício da humanidade. Você pode e deve expressar sua individualidade, sua visão única, suas experiências pessoais através de sua arte, mas sempre com a consciência de que você está influenciando outros, e essa influência traz responsabilidade kármica. Se suas músicas, seus filmes, seus livros, suas postagens nas redes sociais estão inspirando as pessoas a serem melhores, a terem esperança, a amarem mais, a valorizarem a vida, a crescerem espiritualmente, então você está usando o seu talento corretamente
e acumulando créditos espirituais positivos. Mas se você está usando sua plataforma para promover violência, para glorificar drogas, para espalhar niilismo e desesperança, para sexualizar de forma degradante, para incentivar comportamentos destrutivos, então você está cavando sua própria cova espiritual. E quando desencarnar, terá que confrontar todas as consequências de sua influência negativa. Para os jovens artistas que estão começando suas carreiras, não façam pactos com as trevas. Não aceitem qualquer coisa pelo sucesso. Não se abram para entidades negativas através de drogas, rituais obscuros ou invocações irresponsáveis. O sucesso que vem dessas fontes sempre cobra preços terríveis, e vocês não vão querer pagar quando a conta chegar. Desenvolvam seus talentos através de trabalho honesto, disciplina, estudo, prática. Busquem inspiração em fontes elevadas, menos na natureza, no amor, na beleza genuína, na espiritualidade saudável. Mantenham-se limpos de drogas pesadas que abrem portais espirituais perigosos. Cerquem-se de pessoas positivas que os apoiem genuinamente. E se vocês estão lutando contra a depressão, pensamentos suicidas, vícios, menos busquem ajuda. Não tenham vergonha. Não tentem ser fortes sozinhos. Não romantizem o sofrimento. Há tratamentos disponíveis. Há pessoas que querem ajudar. Há caminhos de recuperação. A vida é preciosa demais para ser jogada fora. Se você é fã de Kurt Cobain, do Nirvana, ou de qualquer outro artista que morreu tragicamente, estas revelações devem fazer você refletir profundamente sobre como você idolatra figuras públicas. Primeiro, não imitem os aspectos negativos de seus ídolos. É maravilhoso apreciar a música de Kurt Cobain. É legítimo se emocionar com suas letras honestas e cruas sobre dor e alienação. Mas não romantizem seu vício em drogas. Não glorifiquem seu suicídio. Não tratem sua autodestruição como algo cool ou artístico. Foi trágico. Foi um desperdício. E agora ele está pagando um preço terrível por suas escolhas. Segundo, tenham compaixão, mas não idolatria cega. Kurt Cobain era um ser humano falho, como todos nós. Ele tinha talentos extraordinários, mas também tinha fraquezas terríveis. Ter compaixão por seu sofrimento é bom. Fazer vigílias espirituais pedindo que sua alma encontre paz e evolução é excelente, mas tratá-lo como um mártir perfeito, como se seu suicídio fosse algum tipo de declaração profunda ao invés de uma tragédia evitável. Isso não ajuda nem você, nem a alma dele. Terceiro, se as músicas de Kurt ou de outros artistas que expressam dor profunda ressoam com você porque você está passando por depressão ou pensamentos suicidas, entenda que há uma diferença entre encontrar conforto em saber que outros sentiram o que você sente e usar essas músicas para afundar ainda mais na escuridão. Música pode ser terapêutica, pode ajudar a processar emoções difíceis, mas se você percebe que certa música está intensificando seus pensamentos suicidas, está fazendo você se sentir mais desesperançado, está alimentando uma espiral negativa. Então, pare de ouvi-la. Busque músicas que elevem seu espírito, que tragam esperança, que lembrem você de que há luz no fim do túnel. Quarto, honrem a memória de artistas falecidos vivendo vidas plenas e significativas. A melhor forma de honrar Kurt Cobain não é imitando sua morte, mas aprendendo com seus erros. Vivam as vidas que ele não conseguiu viver. Realizem os potenciais que ele desperdiçou. Ajudem outros da forma que ele não pôde ajudar. Sejam a luz que ele não conseguiu ser. Depois de tudo que foi revelado sobre os erros de Kurt Cobain e as consequências que ele está enfrentando,
pode surgir a tentação de julgá-lo, de condená-lo, de dizer ele mereceu. Mas, meus irmãos, esta não é a atitude correta de um verdadeiro buscador espiritual. Jesus nos ensinou a não julgar, porque não conhecemos toda a história de uma alma. Não sabemos quais traumas Kurt carregava de vidas passadas. Não sabemos quais influências espirituais negativas o assediaram desde a infância. Não sabemos quais dores físicas e emocionais ele suportava diariamente. Não sabemos quão difícil era para ele resistir às tentações que o cercavam constantemente. Sim, ele fez escolhas ruins. Sim, ele desperdiçou oportunidades. Sim, ele influenciou negativamente milhões de pessoas. Mas ele também era um filho de Deus, uma centelha divina temporariamente perdida na escuridão. E como tal, merece nossa compaixão e nossas orações.